Olá, amados, a paz do Senhor, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham, amém? Por meio desta live, é uma alegria estar com vocês mais uma vez. Quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando por meio destas lives, este estudo que temos dado, que tem por título Se Revestindo da Armadura do Mais Valente, amém? O propósito desse estudo levar conhecimento, levar luz à igreja do Senhor, aos amados, a fim de que você, meu irmão, cresça na graça e no conhecimento de Deus, a fim de que você saiba qual é, primeiramente, a sua luta, né? Que não é contra carne e sangue, assim como o próprio Paulo descreve em Efésios, no capítulo 6, em que ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas, infelizmente, muitos ainda continuam, né, fazendo esta guerra na carne e no sangue, né? E ele declara isso, que a nossa guerra é contra os principados, os potestades, os dominadores do mundo presente, contra as forças espirituais do mal. Amém? Então, o intuito desse estudo é levar conhecimento, levar luz à igreja do Senhor, capacitar os obreiros de Deus, a fim de que sejamos capacitados, amado, em toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Te convido a orar juntamente comigo, antes de nós darmos início. Pai, eu quero nesta hora, juntamente com meus irmãos e irmãs, que nos ouvem, que nos assistem, aqui, Senhor, da cidade de Pederneiras, meus irmãos de São Paulo e de outros lugares que estejam nos acompanhando, que estejam nos assistindo, que estejam vendo, Senhor, esta live, que o Espírito de Deus os ensine, os instrua. Assim, Pai, eu te peço, Senhor, pela minha vida e por todos que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham, que sejamos, ó Deus, edificados, que sejamos, ó Deus, instruídos, que sejamos, ó Deus, ministrados pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, a fim de que sejamos perfeitos, assim que sejamos capacitados para ensinar a outros, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo faça divisão de luz e trevas. Que o Espírito Santo de Deus traga graça, conhecimento, sabedoria, revelação, discernimento à igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amados, eu quero também fazer aqui uma oração pela vida do nosso irmão em Cristo, o Daniel Mastral, qual a sua mulher esta semana faleceu, né, de infarto, e compadecemos dele, da sua dor. Pouco tempo atrás ele teve uma perda também muito grande do seu filho. Que Deus o conforte, que Deus o console, que Deus sustenha nesse momento de dor, de perda, né? A Bíblia diz, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Se você quiser, se você estiver disposto, se você sentir no teu coração, te convido agora a orar pelo Daniel, a fim de que meu Deus dê forças a ele, o sustente com a sua mão de poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida do Marcelo, do Daniel Mastral, teu filho, teu servo, teu ungido, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o guarde, que o Senhor renove suas forças, seu ânimo, sua esperança, a fim de que ele, Senhor, seja fortalecido primeiramente em seu homem interior. Em nome de Jesus, não somente ele, mas também, Pai, a família, tanto dele, ó Deus, como da sua esposa que veio a falecer, que sejam todos fortalecidos, consolados pelo Senhor e pelo seu grande amor. É o que nós, como igreja, como irmãos, como família, Pai, oramos pela vida dele e por toda a família dele e dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Amados, eu quero também convidar você, quinta-feira nós temos o nosso culto, né, por meio da live, não temos culto de quinta-feira presencial, nosso culto de quinta-feira, o culto profético, ao qual o pastor Luiz Henrique
é quem tem ministrado de quinta-feira e tem sido uma grande bênção. Deus o tem usado para a graça, para a glória, para a honra, para o louvor do seu santo e poderoso nome. Pastor Luiz Henrique tem sido uma grande bênção. E se você tiver disponibilidade, tempo hábil, assista os cultos, principalmente você que é da Igreja Apostólica Cristo da Resposta aqui da cidade de Pedreira, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, seja, amados, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 14. Fortaleça-se em Deus. Amém? Seja ministrado pela palavra, pelo Santo Espírito de Deus. Então, quinta-feira, temos culto às 19h30, culto online, com a pregação do pastor Luiz Henrique. E no domingo de manhã temos a nossa escola dominical, aí sou eu que dou a escola dominical, domingo de manhã lá na Igreja Sede, na Cidade Nova, e eu te convido a estar conosco, você que é membro da Igreja IACR, Igreja Apostólica Cristo da Resposta, aqui da cidade de Pedreira, faça-se, amado, um pouco mais perseverante, lute mais, ore mais, busque mais, jejue mais, leia mais, se esforce mais. Eu acredito que eu e você podemos nos dar um pouco mais, porque os dias da vinda do Cordeiro, os dias da vinda do Filho do Homem se aproxima e nós precisamos estar de pé diante do Filho do Homem neste dia. Amém? Glórias a Deus. Então eu te convido, domingo de manhã, a estar conosco ali na Cidade Nova, na Igreja IACR, Escola Dominical. Nós estamos estudando, né, uma matéria muito interessante, muito importante e muito prazerosa, querido, que é a questão do gênero humano, né? Estamos estudando sobre o gênero humano e você é nosso convidado. Convido você a estar ali conosco, em nome de Jesus. E à noite, às 19 horas, também lá na Cidade Nova, culto presencial, amém? Na Igreja IACR, Igreja Apostólica Cristo da Resposta. Convido você a estar conosco no culto presencial, na igreja ali na Cidade Nova, ao qual eu, pastor Marcelo, pela infinita graça, amor, misericórdia de Deus, sou o pastor ali, juntamente com o pastor Luiz Henrique, que é a pastora Débora, que é a Amanda, esposa do pastor Luiz Henrique, e com os demais obreiros, o nosso irmão em Cristo, Diácono Fernando, sua esposa, Diaconisa Valdirene, amém? Glória a Deus. E com todos aqueles que nos ajudam, a minha filha, Ana Júlia, que tem sido uma grande bênção na nossa vida, o meu genro, Eric Orlandini, a nossa irmã Jéssica, o nosso irmão Marcos, que tem nos ajudado graciosamente no louvor, o Marcos na mesa de som, a nossa irmã Miriam, louvado seja Deus, porque Deus sempre levanta um remanescente, e Deus levantou, né, a irmã Jéssica, a irmã Miriam, olha, amado, que tem nos surpreendido, né, a pastora Débora no louvor, o irmão Mateus, que tomou esse posicionamento, tem procurado trabalhar com elas, e tem sido uma grande bênção. O louvor da Igreja IACR tem sido uma grande bênção, primeiramente para Deus e para nós, amém? E somos agraciados com o dom que Deus deu a eles, ao irmão Mateus, a pastora Débora, a irmã Jéssica, a irmã Miriam, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Nos revestindo da armadura do mais valente. Já falamos, o tema base é Lucas capítulo 11, a partir do versículo 21. E o propósito é de levar você a entender, né? A entender que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Já falamos aqui da armadura que o inimigo põe, e a Bíblia diz lá no capítulo 11 de Lucas que ele confia muito nessa armadura que imposta por ele. Essa armadura é colocada através do sistema pelo qual, né, infelizmente, ele rege o mundo. Através da medicina, através da moda, através da ciência, através das redes sociais, através da mídia, amém? Através da ciência. Então, de todas as formas pelo qual ele pode se valer nesse mundo, ele usa isso
para implantar o seu governo, o seu reino. Ok? E assim colocar essa armadura sobre a vida das pessoas. E a Bíblia diz no capítulo 11 de Lucas que ele confia muito nesta armadura. Porém, vindo um mais valente, arranca essa armadura, né? Saqueia todos os bens e põe em liberdade aquele que estava cativo, que é a sua vida, a minha vida, como assim já aconteceu um dia. Para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Nós paramos aqui e dou início a partir desse tópico aqui. Amém? Pedro, na sua primeira epístola, escrevendo à igreja de Jerusalém, Pedro, no capítulo 1 da sua primeira carta à igreja, no versículo, capítulo 1, perdão, 1 Pedro, capítulo 5, né? No versículo 8, Pedro anima, Pedro conforta, Pedro motiva a igreja, dizendo assim: sede sóbrios, né? Vigiai, porque vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, ou seja, o diabo, ele não está do lado, ele está ao derredor. Ao meu lado, ao teu lado, que é servo de Deus, filho de Deus, que tem uma aliança com o Senhor, está o anjo do Senhor. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao lado daquele que o teme, o livra e o guarda. Amém? Então, se você tem uma aliança com Deus, você teme a Deus, acredite nisso piamente, o anjo do Senhor está ao seu lado. Agora, ao derredor, muitas vezes está o inimigo, rugindo como um leão. Não é leão, é como um leão. Como um leão. Procurando quem possa destruir, tragar. Né? Então, o propósito dele, o ministério dele, está lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Né? Jesus descreve isso quando ele diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o ministério de Lúcifer aqui na terra, né? Já não como Lúcifer, como anjo de luz, mas como Satanás, né? Como Satanás, tentador, é matar, é roubar e é destruir. Amém? Eu quero falar, começando a falar a respeito disso, né? De que precisamos ser sóbrios. Também precisamos entender que o mundo espiritual, ele é complexo. E no mundo espiritual há 3 espíritos que movem-se, que agem nele, que é o espírito de Deus, o espírito humano e o espírito maligno, o espírito de Satanás. Satanás é espírito. Amém? Então você precisa ter esse entendimento para que você possa partir desse ponto, tá? Assim como o Espírito Santo, né, move-se no mundo espiritual, através do Espírito Santo, eu também posso me mover no mundo espiritual. Os satanistas movem-se no mundo espiritual. Os pais de santos, as mães de santos, os bruxos, as bruxas, os feiticeiros, os adivinhos, eles movem-se no mundo espiritual através do espírito maligno, que move-se no mundo espiritual. São esses 3 espíritos, um dos 3 espíritos que se movem no mundo espiritual. O Espírito de Deus, o Espírito humano, né, juntamente, logicamente, com o Espírito Santo, e o Espírito maligno, aí com os adeptos de Satanás. Tá ok? Então, o mundo espiritual, ele é complexo. Ele é complexo. Esses 3 espíritos interagem no mundo espiritual, né? Movem-se, agem. Então, nós vemos que para entrarmos no mundo espiritual, amados, e nos movermos nele, primeiramente, né, nós precisamos de 3 revelações. O que, pastor? Precisamos de 3 revelações. Ninguém entra no mundo espiritual aleatoriamente porque quer, porque está com vontade, porque eu estou afim hoje. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Infelizmente, muitos vejo as pessoas desafiando o diabo, né, por falta de conhecimento. Meu povo erra por falta de conhecimento, né? Oséias, no capítulo 4, verso 6, Jesus disse, Velho Testamento, Deus disse, Jeová disse, né? Meu povo erra por não conhecer as Escrituras, né?
Meu povo é destruído por não conhecer as Escrituras. Então, ou seja, o povo não conhece. Então, ou seja, para se entrar no mundo espiritual, eu preciso de 3 revelações que nos é concedida por Deus. A primeira revelação é da palavra de Deus. Eu preciso ter a revelação da palavra. A segunda revelação é espiritual. Eu não posso ter uma revelação carnal, humana, terrena. Eu preciso da revelação da palavra, mas é uma revelação espiritual. Então eu preciso da palavra, eu preciso da revelação espiritual. E terceiro, né? A revelação pessoal, que é dada para mim, não foi dada para todos. Não foi dada para todos. Eu já vi muitas coisas no mundo espiritual, eu já contemplei muitas coisas, já vivi muita coisa, que se eu for contar aqui, passaria o resto da noite e talvez até mesmo de dias. Por quê? Porque é um ministério específico na minha vida, que Deus tem um chamado, propósito para cada um de nós, especificamente, porque Deus é um Deus multiforme. Então, ou seja, a revelação, ela é muitas vezes pessoal. Ela pode ser global, ela pode ser, amados, uma revelação para uma igreja, para um grupo, para uma cidade, para uma nação, pode, mas muitas vezes não. Muitas vezes ela é pessoal, né? Ela é pessoal, como para alguns profetas, no caso de Ezequiel, no caso de Jeremias. Então, ou seja, você e eu precisamos ter esse entendimento. Amém? Estamos entendendo? No livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercidos para discernir tanto o bem como o mal. Olha que coisa tremenda. Vou ler novamente, você precisa compreender isso. Às vezes a pessoa lê a palavra por falta do que eu falei aqui. Discernimento, revelação e conhecimento, tá? São 3 coisas que o homem de Deus, a mulher de Deus precisa ter: discernimento, conhecimento e revelação. A palavra revelada, a palavra rema, que me é dada pelo Espírito Santo. Então, ou seja, o escritor dos Hebreus, ele diz no capítulo 5, versículo 14, mas o mantimento sólido, ou seja, aquilo que é forte, aquilo que é sustentável, aquilo que me edifica, a palavra de Deus. Ele diz, é para aqueles que são perfeitos. Há muitas pessoas que, embora estando no caminho, ainda, amado, são imperfeitos em muitas coisas e não se esforçam para se aperfeiçoar. A Bíblia não diz que nós fomos chamados imperfeitos e devemos continuar imperfeitos. Pelo contrário, quando o Senhor chama Abraão, ele diz, anda na minha presença e procura ser perfeito. Ora, ser perfeito é uma coisa, atingir a perfeição é outra. Alto lá. Não venha torcer a palavra. Quantas pessoas que eu vejo dizendo, pastor, o senhor cobra um posicionamento que nem Deus cobra das pessoas, né? Deus não espera que ninguém seja perfeito, só se for você que pensa isso. A Bíblia diz que Deus espera que eu procure ser perfeito. Atingir a perfeição eu vou atingir no céu. Agora, procurar viver uma vida de obediência, de santidade, de temor, querido, isso eu preciso ter, porque senão eu sou um pecador lutando para ser santo, não um santo lutando contra o pecado. E o problema de muitos hoje dentro da igreja é que está vivendo uma vida de pecado lutando para ser santo. E o que a Bíblia me convida é o contrário. É um santo lutando contra a vida de pecado, para que ele não seja mais escravo, porque aquele que peca é escravo. E aquele que é escravo não permanece na casa. Você está me entendendo? Então eu quero falar agora um pouco, né, sobre a armadura de Deus, querido. Né, que Deus, através da palavra, do Evangelho, ele põe sobre nossas vidas
né? Essa armadura ela é poderosa e ela é tida, vista, né, como o mais valente. Ela atua na minha vida, na sua vida, como o mais valente. Então, em Efésios capítulo 6, Paulo começa a descrever essa armadura aqui. Em Efésios capítulo 6, no versículo 11 ao 12, Paulo diz assim: revesti-os de toda a armadura de Deus. Não é somente de algumas peças, é de todas as peças da armadura. A armadura é composta, nós já vimos, né, de 6 peças. Ela é composta dessas 6 peças e eu preciso estar vestindo as 6 peças, não simplesmente algumas peças. Preciso estar vestido de todas as peças que compõem essa armadura. Então Paulo diz assim: revesti-vos de toda. Não é somente de algumas peças, mas ele diz de toda a armadura de Deus para que possam, né, permanecer firme contra as ciladas do diabo. Então, ou seja, por que Paulo fala cilada? O que é uma cilada? Cilada, amado, é uma emboscada. É aquilo que tenta me pegar de surpresa, tenta me pegar as traição, tenta me pegar quando eu menos espero. Então, ou seja, você que me ouve, entenda isso. Muitas vezes Satanás tenta nos pegar, como diz o mundo, de calça curta, né? Rapaz, me pegou de calça curta, eu não esperava por essa. O diabo se adiantou, o diabo se apressou. Então, ou seja, o apóstolo Paulo, assim como também fala o apóstolo João, né? Fala para nós tomarmos, né? Tomarmos cuidado com as astutas ciladas. Aqui Paulo fala que o diabo, né? Que o diabo arma cilada. Então, ou seja, ele arma armadilhas. Ele prepara armadilhas contra mim, contra você. E através dessa armadilha, venha um golpe de uma lança, um golpe de uma espada, um golpe de um dardo inflamado, e eu preciso estar revestido da armadura, eu preciso estar revestido do elmo da salvação sobre a minha cabeça, eu preciso estar sobre a minha mão esquerda o escudo da fé, com o qual posso deter todos os dardos inflamados do maligno. Você está entendendo? Aí no versículo 12, Paulo diz assim: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, ou seja, essa armadura, né, como você viu, ela é colocada sobre as pessoas, amados, com um propósito, né? Qual é o propósito? Proteger. Qual é o propósito? Livrar. Livrar do quê? Das ciladas. Livrar do quê? Da arma forjada contra o inimigo. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, ó Israel. Ora, mas e se eu não estou vestido da armadura? Se eu estou, amado, indo para a guerra? Olha, quando é interessante, né? Por exemplo, se houvesse aqui uma guerra, seja era civil ou uma guerra com qualquer outra nação, aqueles que fossem convocados, primeiramente, eles vão ser treinados. Vão ser treinados, né? Existem soldados que vão sair no campo de guerra para o confronto. O confronto e esse confronto requer que eu esteja munido de armas, de uma espada ou de uma lança, né? E para isso, eu vou precisar saber me defender e saber usar essas armas. Saber usar minha espada, saber usar minha lança, saber usar o escudo. Estar com um capacete sobre a minha cabeça para não ser atingido por uma flecha na cabeça, por uma lança, por um golpe de espada ou por um dardo lançado pelo meu inimigo contra a minha cabeça. Você está me entendendo? Então essa armadura, como você e eu viu, né? Ela é colocada sobre as pessoas que vivem a cultura do reino, que têm entendimento disso. Como que o Espírito Santo vai colocar essa armadura sobre a vida de uma pessoa que não tem entendimento disso, querido? O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
É crente, amados, sabe, macumbado, é crente a macumba não pega a crente, não pega. Então por que tem tanto crente com a vida destruída? Casamento destruído. Hã? Lembro-me a quantas vezes, irmãos, pessoas são trazidas à igreja porque brincaram, comeram coisa macumbada, enfeitiçada, consagrada aos demônios, e foi brincar, pegou lá a pinga e bebeu, pegou cigarro, fumou, pegou a perna do frango assado e comeu, e depois está passando mal com a barriga inchada, parecendo um bumbo. Por quê? Ei, irmão, nós precisamos ter entendimento das coisas. O mundo espiritual, como eu disse para você, é complexo. É complexo. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para enfrentarmos o forte inimigo vingativo e cruel que vem contra nós armado até os dentes. Então, Paulo, né, diz que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus para lutarmos contra as forças do mal, que vem armado, que vem armado. A Bíblia fala que nós temos, amado, dado pelo Espírito Santo, a espada, né? A espada da fé. Você precisa usar. Você precisa ter fé, primeiramente, para poder usar. A espada do Espírito, que é a espada da fé, usada na mão de um guerreiro que sabe usá-la com precisão. O inimigo não mete a cara. Por quê? Porque essa espada é de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, ela penetra, amado, sabe? A ponto de dividir ossos e juntas. A espada do Espírito. Usar essa espada, saber usar essa espada contra o inimigo. Então essa armadura, ela é completa, né? Do alto da cabeça à planta dos nossos pés, nós não podemos ir para a guerra com uma armadura incompleta, porque recebemos ela, amado, quando nós vivemos em obediência à cultura do reino, os mandamentos do reino de Deus, no dia a dia. No dia a dia, eu não posso ir para uma guerra contra o meu inimigo. Né? Lá no capítulo 6, o povo de Ai, eles vão lutar contra Ai, mas eles perdem, né, com uns 30 e poucos homens, eles põem 2.000 homens para correr de Israel. E aí Josué se põe ao chão lá na frente da arca e fica chorando de manhã até a tarde. Deus, por que aconteceu isso? Né? E Deus diz, levanta aí do chão, por que você está aí chorando aí? Churimingando aí. O povo pecou, o povo está em pecado. E vocês não vão poder prevalecer contra o inimigo. Quando foi que eles pecaram? Quando eles foram para a guerra? Não. Quando eles invadiram Jericó. Um homem pelo nome de Acã pegou uma capa babilônica, 30 peças de prata e 2 barras de ouro, e escondeu dentro da sua tenda. E isso fez com que Israel estivesse com uma brecha, estivesse em pecado, e todo Israel foi prejudicado. Então você não pode querer enfrentar o inimigo em pecado. Você não pode querer enfrentar o inimigo mentindo, acusando os outros, julgando os outros. Em alguma área da tua vida em que Satanás ainda tem livre acesso. Livre acesso. Antes de você ir para a guerra, você primeiro precisa restaurar a tua vida. Fechar as brechas, levantar o muro e fechar as portas. Para que você não tenha os muros da tua cidade queimados a fogo, as portas lançadas no céu. Entenda isso, querido. Quantos crentes que eu não vejo com a vida destruída. Olha, há muitos anos Deus me tem levantado nesse ministério de batalha espiritual. Quantas guerras, conhecendo o poder de Deus
e pela sua infinita graça sendo ajudado por Ele. Quantas lutas nós passamos, o inimigo se levanta, usa a vida daquele que pode e daqueles que não podem contra a nossa vida, para nos defamar, para criar divisão, retaliação, intriga, discórdia. Só não pode tocar no meu corpo, no corpo dos meus filhos, da minha esposa. Só não pode fazer isso. Mas quem ele pode usar, ele usa. Se nós, estando embasados, amados, debaixo da proteção da palavra, você vê isso na vida do próprio Jesus. Jesus escolheu 12, mas entre eles, muitas vezes Satanás se levantava e usava. Usou Pedro, usou Judas, usou muitos deles. Muitas vezes uns nas contendas, outros em desavença, conflitos pessoais. Você está me entendendo? Então nós precisamos nos revestir de toda a armadura. Não posso ir para uma guerra contra o inimigo com a minha vida, sabe? Com a minha vida descoberta. Eu preciso estar com o capacete da salvação sobre a minha cabeça, vestido da armadura de Deus, cingindo os meus lombos com o cinturão da verdade, que segura a espada do Espírito, com o escudo da fé, o escudo da fé, com a espada na mão, calçando os pés na preparação do Evangelho. Então, ou seja, eu preciso estar munido, vestido, equipado de toda a armadura.